criar um mapa mental de respostas relacionado a tudo que essa vaga pede, que seria o candidato perfeito. Beleza, vamos lá. Nesse vídeo eu vou comentar sobre entrevistas, principalmente para o exterior, mas fique sabendo que funciona para qualquer tipo de entrevista. E como que eu quero dividir esse vídeo? Primeiro eu quero falar sobre dicas mais óbvias, então eu chamei de óbvio, porque são coisas que, para mim e para os entrevistadores, tem coisas que eles não querem ver a pessoa errar, porque pode ser que pegue mal e eles não podem não seguir em frente com você por conta desses erros. Então, esse tipo de assunto que pode ser um pouco óbvio para muita gente de como você deve agir, como o que você deve fazer ou falar ou não falar. A segunda parte são mais dicas gerais, dicas básicas, eu diria, de entrevista. Então, que é muito bom você começar a fazer, começar a prestar atenção. E depois disso, no final, eu vou dar mais uma dica também especial que me ajuda imensamente em qualquer entrevista, que sempre me faz me sair como um bom candidato. E isso eu vou deixar lá pro final do vídeo também. A primeira coisa que eu quero comentar sobre o óbvio seria como se comunicar durante a entrevista. Então, isso eu acho que sim, é óbvio, porque é uma entrevista, o mais importante é você ter uma boa comunicação. E mesmo que você seja uma pessoa introvertida, porque eu, por exemplo, sou extremamente introvertido, mas mesmo assim é bom ter uma boa comunicação, uma comunicação clara, que a pessoa consiga te entender. E especificamente para vagas para fora, é claro que a gente está falando do inglês aqui. Então isso eu vou deixar um pouco fora do vídeo, porque nesse caso, se você está usando essas dicas para entrevistas aqui no Brasil mesmo, então perfeito. Se você estiver usando para entrevistas para fora, você já tem que ter o inglês pelo menos intermediário, para poder se expressar bem. Porque se você tiver faltando vocabulário ou faltando prática de falar inglês, é muito bom fazer entrevista para praticar isso, mas ao mesmo tempo, para você passar na vaga, tem que ter um nível de confiança legal já na língua para poder demonstrar essa confiança para outra pessoa, né? Isso, claro, depende da vaga. Mas voltando para a base da comunicação, né? O que eu quero dizer com isso? A primeira parte, que é o que mais me pega quando eu faço entrevistas também, é o ânimo da pessoa. Então a pessoa aparece na entrevista sem nenhum tipo de ânimo, sem demonstrar que você quer mesmo essa vaga, que você quer essa posição. Mas falando, por exemplo, de uma vaga sênior, claro que a gente não pode esperar entrar extremamente animado, porque ninguém faz isso, né? Obviamente. Mas acho que o mínimo a se fazer é mostrar uma boa energia sua na entrevista. Então, ser sempre educado, não falar muito baixo, muito fechado, mesmo em cima do nervosismo. Eu vou comentar sobre nervosismo também mais pra frente do vídeo, mas acho que o ponto principal é se comunicar abertamente, ser você mesmo. Isso acho que é o ponto que eu vejo o pessoal mais errar, de chegar e ficar com uma cara de morto assim durante a entrevista inteira. Que tudo bem, né? Também pode depender da personalidade, mas eu diria que é importante pelo menos ter isso em mente e tentar demonstrar um pouco de energia para o entrevistador, que é uma pessoa assim como você, né? Então, pensar também nesse outro lado. E tem outros detalhes também, por exemplo, o tom de voz, a linguagem corporal. E isso entra um pouco mais, claro, na parte assim psicológica, né? E de, como eu falei, de personalidade. Mas novamente tem a linguagem corporal, se mostrar mais, né? Se abrir mais. E um tom de voz legal, confiante, porque se você não demonstrar confiança na sua voz, na sua resposta, no modo que você fala, talvez eles não confiem em você, ou talvez não confiem na sua resposta, ou não confiem nas suas experiências. Então é bom ter tudo isso em mente também. A segunda parte é demonstrar interesse. Então, mesmo que você não tenha super interesse em uma vaga, mas você está querendo tentar, porque acha que vale a pena, é bom se informar um pouco sobre a vaga, para você ter alguma coisa que talvez te interesse, mesmo que o seu interesse não seja diretamente na empresa ou naquela vaga, pelo menos demonstre alguma coisa. Então demonstre que, assim, eu tô interessado em ir bem nessa entrevista, eu tô interessado em me esforçar para poder conseguir essa vaga, porque eles com certeza vão perceber isso, né? Muitos entrevistadores, inclusive,
principalmente na parte inicial, nas primeiras entrevistas, assim, são pessoas na área de humana, de comunicação, de psicologia, então eles vão perceber muito facilmente caso você não tenha tanto interesse. Eu diria para não dizer que o seu interesse na vaga é tá lá financeiramente, ou até outros motivos. Por exemplo, na empresa que eu trabalho agora, nas entrevistas, teve bastante gente que comentou que estava interessado na vaga porque é uma empresa renomada e eles queriam ter esse nome no currículo. E eu entendo essa pessoa, porque acho que a maioria quer isso também. Mas não é legal esse tipo de coisa porque, né, a pessoa tem interesse na vaga, na empresa, só que não disse nada sobre por que ela tem interesse naquela vaga. Então, se alguém te perguntar por que você está se candidatando a essa vaga, tenta falar sobre uma coisa mais pessoal sua ou de algum objetivo profissional que você tem, esse tipo de coisa. Então não comenta que é porque o salário é muito bom ou porque é empresa bem conhecida e eu quero participar dessa empresa. É sempre bom comentar de outras coisas. Então depende da entrevista, depende da empresa, depende principalmente de você e do que você tem interesse. Mas se você não demonstrar interesse, eles também não vão demonstrar interesse muito provavelmente em você. Então esse é um ponto importante também. Acho que já enrolei bastante nesse tópico. A próxima coisa que também, por incrível que pareça, eu vejo muito acontecer, desde muitas entrevistas que eu fiz no passado, eu vejo isso muito acontecer, que é a pessoa, né, o candidato, falando negativamente de si mesmo que ele não perceba isso acontece bastante. Até teve casos, por exemplo, se alguém pergunta como você trabalha em um time, ou se alguém pergunta pra você algum cenário específico de trabalho em equipe, a pessoa responde, eu nunca trabalhei muito bem em equipe, eu prefiro trabalhar sozinho. Por exemplo, dizer que você não é muito bom em alguma coisa, ou que você não tem nenhuma experiência em alguma coisa. Geralmente, quando você está se candidatando a uma vaga, é porque você tem conhecimento dessas tecnologias que estão listadas nessa vaga. E, obviamente, tudo bem, mais ou menos, não saber metade da vaga, porque tem que saber o core da posição, tudo bem não saber todas as tecnologias. Mas eu diria para não dizer que não sabe e ponto final. Então você pode dizer, eu conheço a tecnologia, eu sei para que ela serve, você pode usar para isso, 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 mas eu não tive experiência profissional com ela. Ou se você só teve experiência com projetos pessoais, você pode dizer isso. É só para não dizer que para essa vaga, se eles pedem essa tecnologia e se for uma tecnologia importante, eles querem que alguém saiba isso. Então, eu diria para não dizer simplesmente, não conheço tecnologia, nunca trabalhei, ponto final. Se for esse realmente o caso, claro, pode ser sincero, vai depender do seu julgamento na hora. Mas o meu ponto é, qualquer coisa de uma forma negativa sobre você não vai cair muito bem. Então, aquele exemplo que eu dei de falar que você não trabalha bem em equipe, por qualquer motivo que seja, pode ser porque a sua equipe também não era muito boa, vocês não combinavam muito bem. Mesmo assim, eu não diria, porque o entrevistador ele pode não necessariamente saber qual que é o caso. Então, por que ele não trabalha bem em equipe? Por que no time passado dele ele comentou que não deu muito certo e que eles não se encaixavam muito bem? Então, ele pode dar uma certa desconfiança do motivo e, inclusive, o trabalho em equipe é um dos pontos mais importantes de qualquer time, de qualquer empresa, para dar certo, tanto para você quanto para a empresa e para o seu time que você vai estar trabalhando, né? Essa parte é bem importante. Tem muitos outros exemplos, mas eu não vou ficar falando um por um. É só lembre de tentar não ser negativo com você. Falar o que você quer falar, só que de outras maneiras. De uma maneira mais positiva, de dar uma explicação mais exata. Inclusive, quanto mais específico você puder ser em algum exemplo. Então, se alguém te perguntou, me fala alguma situação que você discordou com algum colega seu. Como fala uma situação que você teve um desafio muito difícil em tal projeto. Isso, inclusive, essa última pergunta é bem comum, a gente perguntar isso. Me fala um projeto que foi o mais difícil que você trabalhou. Muita gente me responde, ou responde nas entrevistas, que nunca trabalhei realmente em projetos muito complicados, muito complexos. Que eu entendo, mas eu acho que a pergunta é mais no sentido de... para você, qual foi o projeto que mais te deu dificuldade, que você achou mais complexo, mais difícil? Esse tipo de coisa, né? Então, se você falar que nunca trabalhou em nada difícil, nunca trabalhou em nada complexo, talvez você imediatamente não seja um fit para essa vaga, porque a gente nunca sabe em que projeto eles estão trabalhando, para que eles estão contratando alguém. Então, mesmo que seja uma vaga mais para júnior, ou enfim, é bom sempre
ter essas perguntas em mente. Então, preparar antecipadamente todos os projetos ou os mais principais que você já trabalhou. Pode ser projetos pessoais também ou na faculdade. Então, é sempre legal conversar mesmo em todas as perguntas, nunca dar uma resposta direta e reta, tipo, o projeto mais complexo foi esse que eu usei essa tecnologia. Não dá nenhum tipo de resposta, então ele vai achar que é difícil tirar uma boa resposta de você. Isso não é um bom sinal para um candidato. Acabei enrolando novamente nesse assunto, né? Mas vamos lá. A próxima categoria seria dicas básicas. Mas vamos lá. A primeira dica que eu dou e que, assim, é impossível para mim, sem dúvida nenhuma, a mais importante de todas, que é se preparar para a entrevista. E eu sei que, novamente, isso pode ser normal para você, mas eu vejo muita gente que entra na entrevista sem nenhum tipo de preparo ou apenas um preparo básico. Então, voltando para o foco de entrevistas para fora, de uma vaga um pouco mais, às vezes plena, às vezes normalmente sênior, mesmo assim, é bom se preparar, e não porque você não tem experiência suficiente, e sim para você ter a resposta na ponta da língua e mostrar confiança, né? Que é o que eu falei no começo do vídeo, que para mim e para muita gente é o mais importante, além da parte técnica, é mostrar que você realmente tem essa experiência. Então, o que eu faço todo projeto que eu trabalho em alguma empresa, eu uso o Notion para isso, mas você pode usar até o bloco de notas, né? Eu anoto qual foi esse projeto, quando eu finalizei o projeto, quais tecnologias eu trabalhei, quais foram os desafios, qual que era o meu foco nesse projeto e todos os detalhes possíveis. E antes da entrevista, eu sempre pego essa lista de projetos que eu trabalhei e leio ela uma por uma. Tento formular uma resposta sobre os projetos mais importantes. Então, o que eu achei difícil no projeto, qual era o tamanho do time, quais tecnologias eu trabalhei, esse tipo de coisa. Então, porque na hora, se alguém me perguntar sobre qualquer coisa desse sentido, eu vou ter na ponta da língua essa resposta. Vai ser muito fácil e a pessoa vai perceber que realmente, nossa, eu entendo do assunto, eu já trabalhei com isso e é certeiro. Então, isso eu acho que é bem importante se preparar. E outras formas de preparo também seria o preparo psicológico. Então, além de preparar as informações, né, os dados, eu diria, acho que o preparo psicológico é bem importante. Então, antes da entrevista, respirar bem, enfim, pra mim, tomar água, esse tipo de coisa meio, enfim, básica, sem graça, que pelo menos me ajuda, né? Preparar meu ambiente, tirar o estresse de outras coisas, tentar pensar só na entrevista, tentar pensar o porquê. Pensar em outras entrevistas que eu fiz, ou às vezes ver algum vídeo no YouTube que me anime, todo tipo de coisa. Me ajuda a me sentir mais confiante, mais preparado para a entrevista do que se eu fosse pular direto na entrevista assim que eu acordei. Próximo ponto, na verdade, voltando em preparo, tem preparo técnico também. Eu vou comentar mais depois, por isso que eu não falei sobre isso agora, mas é outra parte também. Beleza. Outra coisa que isso a gente vê, enfim, desde o começo da carreira em qualquer área, né? Que é sempre fazer perguntas também para a empresa, porque não é só a empresa que está procurando alguém que se encaixa com a vaga, mas você tem que estar procurando alguma empresa, alguma posição, alguma vaga que se encaixe com você também. Então é sempre bom fazer perguntas para a empresa, porque tem tantas empresas que têm red flags, né, que são coisas que você não gostaria de estar trabalhando, que é legal você perguntar para saber, porque não adianta entrar numa vaga que você vai odiar, que vai te dar estresse, que você não vai ser feliz. Então, ninguém é feliz trabalhando, enfim, nem eu, mas tem lugar que é ruim, tem lugar que você trabalha o seu dia a dia de trabalho normalmente. Então, eu não vou te dar a lista de perguntas. Por exemplo, algumas perguntas que eu sempre faço quais seriam, como que é o dia a dia dessa empresa, primeiramente. Então, o que eu estaria fazendo na minha posição, por exemplo, ou por que eles estão contratando alguém para essa posição, quais foram os últimos projetos que eles trabalharam, como foi o dia a dia também. Então, eu tento ter mais uma percepção de como que é trabalhar dentro dessa equipe, para saber se eu vou me encaixar, para saber se eu vou gostar de trabalhar nessa equipe, porque se eles derem uma resposta que eu não goste, por exemplo, fala que é comum trabalhar mais de 8 horas por algum motivo, que infelizmente tem muita empresa que realmente pede isso para você, eu particularmente não aceitaria. Então tem vários outros motivos aí que é legal saber, para saber se você se encaixa bem. Então faça também uma mini entrevista com eles, inclusive eles vão gostar muito de saber que alguém está interessado assim, não só querendo aceitar qualquer vaga, né? Mas você também tem interesse de saber se aquela vaga é legal pra você, mesmo que você aceitaria de qualquer jeito, dependendo da sua situação. Tá, eu vou comentar agora sobre o nervosismo. Então, essa é a pior parte, que pega a maior parte das pessoas, mas sobre nervosismo, algumas coisas que eu posso comentar, porque eu também passo por isso, principalmente para entrevistas que eu tô muito animado para empresa ou para vaga. Eu acho que o primeiro ponto, acho que o primeiro ponto, e eu vou estar me repetindo aqui, é
preparação. Então, quando você tá bem preparado, quando você tem a resposta na ponta da língua, se alguém te perguntar alguma coisa, você pode estar nervoso, pode estar suando, enfim, mas pelo menos você sabe a resposta na hora e consegue dizer. Então, acho que preparação, treino, prática e prática e prática. Isso vai te ajudar muito, porque você vai acabar pegando o jeito bem de entrevista, como qualquer coisa que a gente treina, né? Então, isso é a parte mais prática de como melhorar o nervosismo. Faz o que eu falei dos projetos, tenta pensar em cenários diferenciados também, que você resolveu, que você ajudou algum time, ou que você foi bem, recebeu um bom feedback, todo tipo de coisa. Feedback é uma coisa que eu esqueci de comentar também, mas sempre, quase sempre, provavelmente vão te perguntar como que você dá o feedback para alguém, como que você recebe. Tem essa pergunta, tem a resposta dessa pergunta em mente, porque é muito importante, e demonstrar que você recebe feedback muito bem, um feedback construtivo, claro. A parte menos prática também é prática, mas acho que a parte menos, assim, técnica seria mais ou menos o que eu comentei antes também. Então, preparar seu ambiente, ficar confortável no seu espaço, sem ninguém te atrapalhando. Fala para quem estiver na sua casa que você vai estar participando da entrevista. Isso pode parecer uma coisa bem básica, mas o meu público-alvo aqui que eu tô tentando atingir são pessoas que estão agora tentando uma vaga para fora, e as coisas são um pouco diferentes também, né? Tem gente que tem pouca experiência, tem gente que já tem muita experiência, mas no fim as dicas funcionam para todo mundo, porque eu já fiz entrevistas para vaga de sênior também, eu, no caso, entrevistando a pessoa, e por incrível que pareça, muita gente cometeu esses erros. É por isso que eu comecei a fazer esse vídeo, porque para mim pode ser uma coisa que eu já tô acostumado por tanto de entrevistas que eu já participei e também que eu fiz. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Respira, isso literalmente salva minha vida, assim, até no meio da entrevista mesmo, quando eu tô muito nervoso, quando eu sinto que minha voz, assim, tá acabando, eu só respiro fundo, muito bem, que imediatamente resolve meu problema e ninguém acha isso nada de errado, né? Não é nada demais, todo mundo passa por isso. Mas você pode até usar isso como uma brincadeira, assim, que durante a entrevista, que é legal também para quebrar o gelo. Essas são as dicas que eu tenho. Outra coisa também, se mantenha positivo, então tenta lembrar de boas experiências que você teve, talvez em outras entrevistas que você... mesmo que você não tenha passado, que você saiu e pensou, nossa, eu fui bem nessa entrevista dessa vez. Pensa nesses cenários assim, não pensa negativo, não pensa que vai dar errado e, nossa, eu não sei essa tecnologia, será que vão me perguntar sobre isso? Então, tenta não pensar nisso, lembrar que você se preparou, lembrar que você tem tudo na cabeça, e se não tiver, que você trabalhou um pouco no seu nervosismo, na sua confiança, na sua comunicação, que você vai se dar muito bem. E eu mesmo ainda passo por isso, faz parte. Tento demonstrar meus outros lados, né, para o entrevistador. Então tem muito que a gente pode fazer sobre isso, né? E claro, eu não posso generalizar também. Na verdade, eu estou generalizando porque é muito pessoal, novamente, depende. Tem gente que tem um problema grave de nervosismo, tem gente que é só em live coding, então depende muito. Outra dica, aprenda com cada entrevista. Isso é muito importante. No final da entrevista, se você não receber um feedback, eu mandaria um e-mail para essa empresa e perguntar: eu gostaria de saber por que eu não passei. Você poderia me dar algum feedback? Então, tanto técnico ou não, dependendo da fase onde você não passou, né? E a pessoa não vai recusar, né? Ela vai dizer algum motivo. Geralmente vai perguntar para quem te entrevistou, vai te dizer algum motivo. Porque se tem algum motivo que você não passou, pode ser o lado da empresa que, não sei, você foi perfeito, mas achou outra pessoa que foi melhor. Ou pode ser que você não se encaixa culturalmente com a empresa e tá tudo bem. Mas é bom saber, porque se tiver alguma coisa que você pode melhorar, é sempre bom ter esse feedback para que você possa fazer melhor na próxima entrevista, para que você possa mudar a sua estratégia, esse tipo de coisa. E realmente é muito bom, porque acho que todo mundo aqui que faz entrevistas, pelo menos faz umas 15 ou 20 ou mais, dependendo da vaga que você está tentando. Imagine que se você tivesse um feedback, um ponto de melhoria em cada entrevista que você fez, você com certeza vai ir muito, muito melhor, exponencialmente melhor a cada entrevista. Não é necessariamente exponencialmente, mas você entendeu, né? Então acho que isso é um ponto bem importante. Próximo ponto, acho que um dos mais importantes para muita gente, que é a parte técnica, para dar um overview inicial, né? A parte técnica, como eu comentei no começo do vídeo, geralmente começa com perguntas, então nada de código, nada de código. Então, perguntas técnicas sobre a sua área. Então, pode ser desde perguntas da sua linguagem de programação, pode ser perguntas sobre design de software, pode ser perguntas sobre DevOps. Então, como faz para resolver algum problema específico na área de DevOps, enfim, qualquer coisa assim. E essa parte é mais fácil, eu diria, pelo menos para mim, porque se você trabalha com isso,
e você estudou isso e você se preparou, então você consegue responder. Como responder perguntas técnicas? Isso pode parecer básico, pode parecer... Dependendo da pergunta, claro, se for uma pergunta de, não sei, o que é um callback, talvez você consiga responder diretamente. Mas ainda assim, eu gosto de dar uma resposta um pouco mais... eu não diria elaborada, mas um pouco mais trabalhada. Acho que é a mesma coisa, enfim. Um pouco mais trabalhada no sentido de não dar uma resposta direta, de, assim, uma resposta rápida e genérica, mas também não exagerar e ficar criando uma história em volta disso. Então tem que ser equilibrado e tentar demonstrar que você sabe disso. Então usa as dicas que eu dei anteriormente do tom de voz, da energia. Live coding. Live coding é o que mais causa nervosismo nas pessoas, é o que mais causa dificuldade, o que mais faz as pessoas não quererem fazer entrevista quando sabem que vai ter um live coding lá. E a primeira coisa que eu vou falar, eu vou ignorar o nervosismo, porque a gente já falou sobre isso, então se você se preparou bem, você vai melhorar um pouco essa parte. Mas a primeira coisa sempre fala o que você está pensando. Então, na hora do live coding, tudo que você estiver fazendo, fala em voz alta, fala novamente com confiança, apesar de ser difícil. Demonstra tudo que você está pensando, mesmo que seja errado. Então, se você tiver com uma vergonha assim de falar, eu tô pensando nisso, não precisa, porque todo mundo é desenvolvedor, geralmente, na entrevista. Eles sabem como que é a dificuldade de fazer alguma coisa do zero na entrevista. Então, só narra o que você está fazendo como se fosse um pensamento alto mesmo, que é o mais importante. Mesmo que você não passe no teste técnico, no live code, se eles pensarem que você desenrolou bem o teste, talvez você passe. Então, e inclusive isso já aconteceu. Inclusive aconteceu agora nessa vaga de estágio que eu comentei na minha empresa. Muita gente não foi bem no teste, mas ainda assim foi para a última fase, mesmo quando realmente não passou no teste técnico. Como é uma vaga, se for uma vaga mais sênior, obviamente você tem que ser muito, muito bom tecnicamente. Eu diria para se preparar bem. Eu particularmente não gosto de testes de algoritmo, porque eu não sou bom, eu não tenho nenhuma experiência com isso, então eu prefiro testes que trabalham com a minha tecnologia, que trabalham com a realidade do dia a dia. Então é isso que eu espero. Se não for nesse caso, talvez não passe, tá tudo bem. Mas se for uma boa empresa que sabe o que tá fazendo e sabe se preparar para a pessoa ter uma boa experiência na entrevista, então geralmente um teste técnico também vai ser bom de acordo com o nível da vaga. Então é isso, sempre pense em voz alta tudo que você está fazendo e peça ajuda. Isso acontece assim, 90% das entrevistas dos live codes que eu fiz, a pessoa ficava travada, não sabia o que falar, não sabia o que fazer, não pedia ajuda para nada. Isso é muito ruim porque é um trabalho em equipe, ninguém trabalha sozinho. Você pode saber fazer alguma coisa por conta própria porque a gente pesquisa, a gente faz isso no dia a dia, né? Mas um live coding, sem pesquisa, sem nada, só você com pessoas te assistindo, é muito difícil, então peça ajuda, peça alguma dica, fala, não sei, eu tô preso aqui, será que você poderia me ajudar a saber qual seria o próximo passo? Então, uma coisa assim rápida, a pessoa vai saber o que falar. Se ela não puder ajudar, ela vai falar também. Mas acho que eu nunca fui recusado de ajuda, assim, quando eu pedi em um live code. Então, bem importante, porque com ajuda, muita gente, se for um bom desenvolvedor na entrevista, uma boa pessoa, vai te ajudar para que você realmente passe no teste técnico, você consiga concluir esse desafio técnico. Então, se você pedir ajuda algumas vezes, mas concluiu o teste técnico, isso quer dizer que pro time de RH, você concluiu o teste técnico, você chegou no final. Então, isso vai te passar para a próxima etapa. Então, é melhor pedir ajuda o tempo todo, mesmo que você não saiba nada e tá completamente travado, pede ajuda o máximo que você conseguir, que no final talvez você consiga desenrolar com o pessoal da entrevista, consiga finalizar esse desafio, entrega, e é isso. Então, melhor do que não conseguir fazer e acabar desistindo no meio do caminho, que acontece bastante também. Então essa é outra dica que eu dou. E é isso, estamos chegando no final do vídeo, espero que tenha sido bom. Eu ainda vou dar aquela dica de ouro que eu prometi no começo do vídeo, calma. Mas primeiro, por favor, se inscreva no canal, eu tô há muito tempo sem postar vídeo, então vai me ajudar imensamente. Dê um like no vídeo também, então agora mesmo, 2 segundos, dá um like, se inscreve no canal, ativa aquele sininho. Essa frase é muito clichê, mas eu preciso falar porque funciona. E agora sobre aquela dica de ouro que espero que seja realmente, que vale a pena compartilhar para vocês. Mas o que eu sempre faço e que muita gente não faz é ler realmente o que pede linha por linha na posição da vaga. Então, se for uma vaga vamos dar um exemplo aqui, de desenvolvimento web com foco em scraping. Muitas vezes isso não vai estar no título. No título vai estar Software Engineer, ou Web Developer, ou React Developer, qualquer coisa assim. Mas se você vê na vaga, sempre vai ter o que você precisa para aquela vaga. Então, às vezes vão pedir alguém que tenha mais foco em scraping, às vezes vão pedir alguém que é um Full Stack Developer, que
tem noção de, não sei, de DevOps ou de AWS ou de Kubernetes ou alguma coisa assim. Então, se você lê e você vê o que eles estão pedindo exatamente de um candidato, você consegue se preparar exatamente o que eles querem. Então, voltando no exemplo de scraping, por exemplo, web developer, e na descrição está escrito lá, é bom se você tiver experiência com scraping. Se você tiver mesmo na sua experiência de profissional, trabalhou com essa tecnologia, perfeito. Às vezes você nem ia lembrar disso na entrevista, ou nem sabia disso, mas se você leu antes e sabe, então você consegue se preparar muito bem, para você conseguir lembrar de algum projeto que você trabalhou com uma tecnologia de scraping, consegue pensar nos desafios que você teve nesse projeto, em tudo que você aprendeu nesse projeto e criar um mapa mental de respostas relacionado a tudo que essa vaga pede, que seria o candidato perfeito para a empresa, para eles, né? Então, essa é a dica de ouro que me ajuda imensamente, de verdade, porque tem muitas vagas que dizem lá o nice to have. Então, o que seria bom o candidato ter, que às vezes é skills técnicos diretamente, ou às vezes é a personalidade, o fit cultural da pessoa com a empresa. Então, se eles querem alguém que seja super extrovertido, então talvez, assim, tenta, enfim, te guiar de algum jeito para que você se encaixe com essa vaga. Ninguém vai pedir isso diretamente de você, mas no caso de extrovertido, quis dizer alguém que talvez tenha um perfil mais de liderança. Então, tenta ter em mente momentos da sua experiência profissional que você ajudou outras pessoas, ou que você fez pair programming, ou que você ajudou uma pessoa mais júnior que você, ou que você liderou mesmo algum projeto, talvez, ou que você fez mentoria para alguém. Então é sempre bom, como você não vai conseguir falar todas as suas experiências, todos os seus projetos em cada entrevista, então é bom pensar apenas naquelas que se encaixam com essa entrevista. Isso me ajudou imensamente para a pessoa meio que brilhar os olhos com você, porque você é exatamente aquela pessoa que está procurando, mas na verdade você só selecionou o que funcionava melhor para aquela vaga específica. Então essa é a dica que eu dou. E é isso. Esse é o final do vídeo. Eu não tenho mais nenhuma nota aqui. Desculpa se for muito superficial algumas coisas. Novamente, eu vou tentar postar vídeos mais frequentemente. Então eu espero que tenha sido útil. E é isso. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo, que eu não faço ideia sobre o que vai ser. É isso.